A ordenação dos 70 em Magadã. Uns poucos dias depois do retorno de Jesus e dos 12 a Magadã, vindos de Jerusalém, Abner e um grupo de cerca de 50 discípulos chegaram de Belém. Nesse momento, também se reuniam no acampamento de Magadã o corpo dos evangelistas, o corpo de mulheres e cerca de 150 outros discípulos sinceros e fiéis de todas as partes da Palestina. Depois de devotar uns poucos dias às conversas e à reorganização do acampamento, Jesus e os 12 começaram um curso de aperfeiçoamento intensivo para esse grupo especial de crentes. E dessa agregação de discípulos bem treinados e experientes, o mestre escolheu subsequentemente os 70 instrutores e os enviou para proclamar o evangelho do reino. Essa instrução regular começou na sexta-feira, 4 de novembro, e continuou até o sábado, 19 de novembro. Jesus dava uma palestra a esse grupo todas as manhãs. Pedro ensinava os métodos de pregação pública. Natanael instruía-os na arte de ensinar. Tomé explicava-lhes como responder às perguntas, enquanto Mateus dirigia a organização das finanças do grupo. Os outros apóstolos também participavam desse aperfeiçoamento, segundo as suas experiências especiais e talentos naturais. Obrigado, Lília. Interessante que tinha 150, mais as mulheres, os apóstolos, e desses 150, 70 só foram escolhidos, né? 70. Na Não, verdade. nem todos passaram aí no teste. Mas eram Ou mais, né? foram escolhidos porque eram mais capazes, né, de ir e evangelizar, né? Eu fico curioso de saber como teria sido feita essa seleção. Mas eu acho que tem alguma coisa na sequência, né, Henrique? Então nós Parece vamos ver, então. que tem, é. Tá bom, então vamos ver. Mas era 150 discípulos, mais a turma de João, mais a turma de Jesus, os apóstolos, mais o corpo de mulheres. Quer dizer que era um time maior, né? Bem grande, na verdade. E esses 70 que foram escolhidos, não entra nenhum dos apóstolos de João, nem dos apóstolos de Jesus. E também o corpo de mulheres tinha um grupo de apóstolas, que é que a gente pode dizer assim, né? E também possivelmente ficou fora desses 70. Mas tá bom, vamos ver na sequência aqui se tem alguma explicação adicional sobre esse assunto. Lilian, você pode continuar, porque foi muito curtinho isso aí, você nem gastou saliva. Vamos lá. É? Tá bom. É, A ordenação dos 70. Os 70 foram ordenados por Jesus na tarde de sábado, 19 de novembro, no acampamento de Magadã. E Abner foi colocado à frente desses pregadores e instrutores do evangelho. Esse corpo de 70 era formado por Abner e 10 dos antigos apóstolos de João, por 51 dos primeiros evangelistas e 8 outros discípulos que se haviam distinguido no serviço do reino. opa, aqui já errei aqui nesse negócio, né? Porque eu estava assumindo que não tinha ninguém de Abner, e aqui ele já está dizendo Ele já está tinha falando que um, tem, né? que tem, sim, 51 dos primeiros evangelistas, né? E É, outros discípulos que se haviam distinguido no serviço do rei. Muito bem, desculpa, tá, Aline, continue aí. não tem problema. Por volta das 2 horas, nessa tarde de sábado, entre pancadas de chuva, um grupo de crentes, ampliado com a chegada de Davi e a maioria do seu corpo de mensageiros, em um total de mais de 400, reuniu-se na margem do lago da Galileia para presenciar a ordenação dos 70, debaixo de chuva. Olha o detalhe.
Antes de efetuar a imposição da sua mão nas cabeças dos 70 para distingui-los como mensageiros do Evangelho, dirigindo-se a eles, Jesus disse: a colheita realmente está farta, mas os trabalhadores são poucos. Por isso eu exorto todos vós a orar, para que o Senhor da colheita envie mais trabalhadores à sua obra. Estou a ponto de distinguir-vos como mensageiros do reino, e devo enviar-vos aos judeus e gentios como cordeiros entre os lobos. Quando fordes pelos caminhos, 2 a 2, instruo-vos para que não leveis nem bolsa, nem roupa extra, pois partireis nessa primeira missão apenas por um curto período. Não estendereis a mão com delongas a nenhum homem pelo caminho. Fiqueis atentos apenas ao vosso trabalho. Quando fordes hospedados em uma casa, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aqueles que amam a paz viverem lá, ali ficareis. Se não, deveis partir de lá. E, havendo escolhido uma casa, permanecereis lá durante a estada em tal cidade, comendo e bebendo daquilo que for posto diante de vós. E fareis assim porque o trabalhador é digno do seu sustento. Não vades de casa em casa sem se um alojamento melhor estiver sendo oferecido. Lembrai-vos, quando fordes pelo mundo, proclamando a paz na terra e a boa vontade entre os homens, de que ireis ter contra vós inimigos amargos e iludidos. E, portanto, sede sábios como serpentes e inofensivos como pombas. E em todos os lugares em que fordes, pregai, dizendo: o reino do céu está à mão, e ministrai a todos os doentes na mente ou no corpo. Livremente vós recebestes as coisas do reino, e dai livremente. Se o povo de qualquer cidade vos receber, eles terão entrada abundante no reino do Pai. Contudo, se o povo de qualquer cidade recusar-se a receber esse evangelho, ainda deveis proclamar a vossa mensagem ao sairdes dessa comunidade descrente, isso, dizendo àqueles que rejeitaram o ensinamento: não obstante rejeitardes a verdade, permanece o fato de que o reino de Deus veio até perto de vós. Aquele que ouve a vós, ouve a mim, e aquele que ouve a mim, ouve a ele, que me enviou. Aquele que rejeita a mensagem do evangelho, rejeita a mim, e aquele que rejeita a mim, rejeita a ele que me enviou. Quando terminou de falar aos 70, começando por Abner, à medida que eles ajoelhavam-se em um círculo em volta dele, Jesus impôs as suas mãos na cabeça de cada um deles. Cedo na manhã seguinte, Abner enviou os 70 mensageiros a todas as cidades da Galiléia, Samaria e Judéia. E esses 35 pares saíram pregando e ensinando por 6 semanas, retornando todos ao novo acampamento perto de Pela, na Pérea, na sexta-feira, 30 de dezembro. Obrigado, Lília. Nada. Volta na. Vieram para passar o ano novo, né? A virada do ano novo. É mesmo. 30 de dezembro. Por que será que Jesus mandava os discípulos 2 a 2? Né? Para um apoiar o Com os outro, né? apóstolos também era assim. Para um Os apoiar o apóstolos outro. também era assim. Eu acho que para um confortar, apoiar e ajudar o outro, sempre era mais fácil um dar coragem para o outro. Mas é curioso a gente observar isso. Outra coisa que era o trabalho de porta em porta, né? E aí tem essa passagem que Jesus fala para eles, que não leveis roupas, não leveis, como é que é, sacola, não sei. Porque é um período curto, né? E foram cerca de 6 semanas, né?
Então, Com a vai mesma ser roupa. com a mesma roupa. Não sei se era com a mesma roupa, mas suponho que nenhum deles levou talvez uma mochilinha, né? Um saquinho com alguma Mas está coisa, né? escrito que Jesus fala, não leve nem roupa, nem muda de roupa, uma coisa assim, porque será um Vamos período ver. curto. Agora, 6 semanas? A impressão que Vamos. eu tenho, como eles eram andarilhos, eu acho que eles ganhavam comida, roupa, eles tomavam banho pelas casas. Então, eu acho que é mais esse desprendimento, sabe, de ter que levar as coisas, né? Saber que no caminho alguém vai ajudar. Eu penso assim. Quando fordes pelos caminhos, 2 a 2, instruo-vos para que não leveis nem bolsa, nem roupa extra, pois partireis nessa primeira missão por apenas um período curto. Então, de fato, era para ir aparentemente só com a roupa do corpo. Mas Não, mas curioso, porque não é nem roupa, nem bolsa, nem roupa extra. Acho que é extra. Será que não era uma só, pelo menos? vamos Porque ver acho de que esse novo. Não extra faz sei. diferença. Então, é que eles já estão com a deles, não precisa levar mais Ó, nenhuma, eu entendo assim. Não, mas pô, ia levar uma, porque não precisava levar duas, Sueli. não, Porque, bom, porque senão eu não entendo. tinha esse extra Você não aqui. conhece minha irmã. É. Sim, esse extra eu estou entendendo que não é para levar nada além daquilo que está no corpo, né? Mas é uma questão de Ah, é? interpretação. E eu já acho que uma bolsa tinha que levar com alguma coisa. Não, E mas nem roupa bolsa. extra. É, pode ser também, não sei. Era a coisa do dinheiro, né? Era o costume deles guardar o dinheiro, as moedas de prata na bolsa. Então, eu entendi que bolsa é como se fosse a nossa carteira atualmente. Sei, é uma possibilidade, mas não sei, É, né? A nem gente hoje roupa leva, extra. É. leva a mochilinha hoje. Mas, de qualquer forma, é Eu vou ver o que curioso está a no gente ver. inglês. Eu me lembro, tem uma passagem do livro que dizia que Jesus, quando iniciou sua peregrinação, sua vida pública, ele tinha 2 túnicas, né, que ele usava. Então, ele lavava uma e usava a outra, tá? Tomava banho no rio, todo aquele negócio. E ele se mantinha com essas 2 túnicas, e ele nunca levava comida, alguém dava comida para ele de alguma forma, né? Ou senão ele multiplicava os peixes e os pães lá, como ele fez naquela ocasião, né? Mas que não era especificamente para ele. Mas se ele que era Jesus só ia com 2 túnicazinhas ali, né? Então, diga lá, Daniela, você levantou a mão, abaixou porque demorou para... Mas pode falar. Só um comentário breve que eu achei interessante que tem uma prática budista lá que eles pedem lá para os monges saírem exatamente assim, sem nada. E aí, assim, mais como um treinamento mesmo de desapego e para, como que fala? Porque assim, eles não acreditam em Deus, mas é tipo assim, para eles confiarem em provisões, assim, sabe? Divinas, só que não com essas palavras, né? Eu interpreto essa parte aí de sair assim sem nada, eu vejo assim como uma visão muito moderna de Jesus, já pregando que hoje em dia muita gente fica é, estimulando a vida minimalista, né? Que é uma forma de desapego. Achei legal, interessante. Fui mais por essa interpretação. Ele já estava ensinando o desapego e de andar e confiando nas provisões divinas. Assim eu entendi. Obrigado, Eu também Daniela. concordo com o desapego. Eu acho que é por aí mesmo. É, Às vezes me vem uma imagem assim: o dia que eu morrer, Deus vai me levar num pavilhão bem grande
vai colocar todas as roupas, calçados, bolsas, bom, enfim, tudo que eu tive na face da terra. E aí ele vai falar assim: você precisava de usar tudo isso? E eu vou ficar muito envergonhada, muito envergonhada, porque a gente não precisa de muito, não. Infelizmente, a gente vai armazenando, mas não precisa de muito, não. Tem uma ordem de franciscanos que, se não derem roupa e comida para eles, eles não se vestem e não comem. Não sei até onde eles têm que levar isso a sério. Eu acho que existe um exagero, principalmente na parte de alimentação, né? Mas eu acho bonito esse desapego, sim. Legal, Angélica. Muito obrigado. Bem, Angeli, quem acumula coisas tem uma doença, né? Que tem gente que tem mania de acumular coisas dentro de casa, até É, papéis mesmo. A gente tem esse negócio de guardar muita coisa que não serve mais, e isso causa um estafe mental. Mesmo que você não esteja consciente de que tem muita coisa acumulada ali, aquilo ali acaba poluindo o seu ambiente. Também tem muito por esse lado. é Carregar verdade. necessárias, bagagens É. necessárias, peso. Assim, eu costumo fazer aquela limpeza de fim de ano e dou muita sacolada de roupa. Mas eu vejo que eu dou, mas ganho, 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 e às vezes compro. Então, aquele armário que eu sonho quando eu limpo, dou, esvaziou, daqui a um pouco está cheio de novo. Então, sabe, eu não sei para que a gente precisa de tanta coisa, né? É isso. Mas eu dou muita coisa. Muito bom, Angélica. Alguém mais? Então, prosseguimos aqui na nossa Estou leitura preocupada já. com uma roupa, né, Sueli? Eu estou preocupada. Não tomar banho, vou pôr mesma roupa durante 6 semanas. 6 semanas, meu Jesusinho. Eles deviam ser bem fedidinhos, né? Espiritualizados, mas fedidinhos. Eu acho que eles Pois é. pensavam, bom, eles estão pregando maravilhas, mas eu não vou ficar muito perto, não. Fala para ele não tirar a túnica, né? Porque aí fica pior ainda. É, Mas tá bom. Continuamos aqui com a nossa leitura, né? E agora é o Jovem Rico e Outros. Quem vai ler para a gente aqui? olha, até posso ler, só que eu fui pegar um chazinho que eu estava tossindo e eu vou tentar ler sem o óculos. Vamos lá. Tá bom. A gente jovem Jovem é outra Rico coisa. e Outros. Mais de 50 discípulos que desejavam ser ordenados e admitidos como membros dos 70 foram rejeitados pelo comitê designado por Jesus para selecionar os candidatos. Este comitê era constituído por André, Abner e os chefes dos corpos de evangelistas. Em todos os casos nos quais esse comitê de 3 não foi unânime nas suas decisões, eles apresentaram o candidato a Jesus e, conquanto o mestre nunca rejeitasse uma só pessoa que almejasse ordenar-se como um mensageiro do Evangelho, mais de 10 deles, depois de falarem com Jesus, não desejaram mais se tornar mensageiros do Evangelho. Espera aí, aqui. Um discípulo sincero veio a Jesus dizendo: Mestre, muito eu gostaria de ser um dos seus novos apóstolos, mas o meu pai é bastante velho e está próximo da morte. Poderia ser-me permitido ir até a minha casa para enterrá-lo? A esse homem Jesus disse: Meu filho,
As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem um lugar onde descansar a sua cabeça. Tu és um discípulo fiel e podes permanecer como tal quando voltares para a sua casa para ministrar aos seus seres amados. Mas não deve ser assim com os meus mensageiros do Evangelho. Eles abandonaram tudo para seguir-me e proclamar o reino. Se tu queres ordenar-te instrutor, deves deixar que os outros enterrem os mortos enquanto tu saíres para tornar públicas as boas novas. Obrigado, Angélica. Vamos fazer uma Tá, pausa aqui. tá bom. Alguém quer comentar alguma coisa aí? A gente sempre tem um foco muito grande nas realizações pessoais, coisas que a gente julga que são importantes, né? E que são, de fato, são importantes. Mas aqui no caso desses discípulos de Jesus, a gente vê qual é que era o critério, né? Tinha que seguir a Jesus e abandonar tudo, que foi o caso dos apóstolos, né? Não é uma coisa fácil de ser feita, né? Puxa vida. É que você abandona tudo e fala, não, eu aqui vou seguir com Jesus aqui. E tudo bem, era Jesus, né? Se a gente soubesse disso, talvez a gente fizesse a mesma coisa, né? Mas como é que os apóstolos tiveram essa coragem, né? Essa vontade? E como é que o cara lá, sabendo que o discípulo lá, sabendo que o pai dele ia morrer, não ia nem participar do enterro do pai, né? Então, essa é uma coisa que a gente é mais do que abandonar as coisas para poder seguir a Jesus. Uma coisa que sempre me vem à mente é justamente o fato da gente não se desviar do caminho da retidão e de tentar fazer aquilo que o nosso Pai realmente gostaria que nós fizéssemos, né? Seguir sempre, cumprir sempre a vontade dele. E essa é uma tarefa muito difícil, né? Não é fácil para a gente trilhar esse caminho, né? E olha que nem precisaria abandonar a família, abandonar as coisas, né? Só de, no dia a dia, ser leal a Deus e dedicado a Deus, como Ele gostaria que nós fôssemos, né? Então, chama bastante a atenção esse aspecto, né? Oi, Daniela. Eu achei interessante essa parte, né? Porque assim ele estava ensinando as pessoas, os apóstolos, a irem já sem nada, sem bagagem. E, e aí ele vai e joga solta essa bomba, né? Não, seu pai tá. Não, mas deixe que os outros enterram ele e tal. É assim, o que eu observo, pelo menos assim, da minha própria experiência, assim, eu já nasci com esse desapego de corpos, por exemplo. Quando uma pessoa morre, por mais avô, por pessoas próximas, até quando a minha própria mãe faleceu, eu não tenho esse apego com o corpo, com o velório, não. E assim, por quê? Porque mesmo antes de chegar em livro de Urântia, mesmo antes de qualquer nível de conhecimento que traga esse ensinamento de que a vida é eterna, dentro de mim eu já tinha muito isso. Eu ficava assim, eu criança, eu ficava, mas gente, mas é só um corpo, entendeu? Não tem nada assim, eu nunca tive assim, esse apego. E assim, a sociedade, ela acha acham esquisito quem tem esse tipo de desapego. Acha que é tipo até uma doença, fala assim, nossa,
Mas a pessoa é assim, entendeu? Assim, quem tem essa característica, essa forma de desapego, é, ela é muito discriminada em vista dos outros. Mas, assim, me deu uma certa paz, me dá uma certa paz quando eu vejo que o próprio Jesus tinha ensinava isso, né? Essa forma de desapego, digamos assim. Porque muitas vezes a gente se culpa por não ter essa dor assim grande, por não, sabe? Tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Assim, não é que eu não ame a pessoa, mas eu fico, gente, para aí, não, pronto, pra mim eu fico ali em paz. É isso. Não, eu Obrigado, entendo bem. Lilian. Você está muito certa. Eu acho que está bem evoluída espiritualmente para pensar assim. Que a gente, o que vale é a nossa alma, nosso espírito, né? É isso que vamos levar para depois. A matéria, a qualquer momento, fica aí, né? Mas eu também tenho um pouco de você, sim. Eu também sou um pouco desapegada nessa hora. Bom, oi, Lilian. Não, esse primeiro aqui, né, que ele quis ser, mas tinha que... O pai estava, né, tava doente, à beira da morte, ele gostaria de estar junto com o pai. Quer dizer, ele tinha essa missão ali. Jesus, de certa maneira, entendia. Ele não ia poder voltar, né? E ele disse, não, vai e você vai daí ministrar a tua família, né? Porque para ser, naquele momento ali, para ser discípulo, ele teria que ele teria que se desapegar, né? E praticamente, como é que ele ia fazer isso com o pai? Nem daria. Acho que se Jesus estivesse no lugar, porque Jesus ficou esperando até quantos anos? 30 anos, né, até começar. Por causa, quer dizer, até 20 e pouco por causa da família. Ele se dedicou ali à família e tudo. Então, eu acho que cada um tem para cada um Deus pede uma coisa, né? Ele gostaria de ser discípulo de Jesus, mas não dava ali por enquanto, né? Eu penso assim. Não estava Ele ia pronto. fazer a parte dele como discípulo em casa, entre os dele, na família. Jesus falou ali, né? Meio que consolou ele. Obrigado, Lilian. Oi, Hélio. Podia pôr na tela o parágrafo 2. Ótimo. Está lá. Então, eu vou dar destaque para a seguinte frase: Tu és um discípulo fiel. Ele se referindo a esse discípulo sincero, que não é o jovem rico, é o outro. O jovem rico já é uma outra história, mas esse em particular. Tu és um discípulo fiel e podes permanecer como tal, quando voltares para a sua casa para ministrar aos seus amados, mas não deve ser assim com os meus mensageiros do Evangelho. Então, significa que ele está honrando como um diferencial maior os mensageiros do Evangelho. E segue. Esses mensageiros do Evangelho, ele estava se referindo aos apóstolos, eles abandonaram tudo para seguir-me e proclamar o reino. Ou seja, eu costumo me colocar na cena do crime ou na cena do evento e confesso que eu tenho tudo de identificação com esse discípulo sincero. Sempre há um motivo maior para a gente fugir à responsabilidade de aceitar desafios maiores. Trazer para os nossos dias e guardar das devidas proporções, nós temos um evangelho a proclamar a partir dos ensinamentos do livro de Urântia. E eu prefiro ficar sentado aqui diante de uma tela, vendo o esforço e o trabalho dos outros. Eu mesmo não me disponho a ser igual aos apóstolos de Jesus que abandonaram tudo, ou seja,
eu abandono apenas uma fração confortável do meu tempo, mas o meu tempo mesmo eu não abandono de jeito nenhum. Então, na verdade, esse ensinamento, no meu entendimento, tem mais a ver com a nossa geração do que propriamente com aquela geração. E eu confesso, eu me identifico muito com esse discípulo sincero. Vou cuidar do meu pai, que é uma tarefa mais importante. Grato pela atenção. Obrigado. É muito bem lembrado, porque Jesus não cobrava essa dedicação integral dos discípulos que foram ali ordenados, né? Ele cobrava essa dedicação integral só dos seus apóstolos. Essa tinha, de fato, uma diferença muito grande ali. Mas chama atenção também o fato de que, para escolher os discípulos, duas coisas, né? Primeiro, tinha lá um grupo de 3 pessoas, um comitê, que fazia uma avaliação, né? E que derivava para Jesus aqueles que eles tinham dúvida ou achavam que não era certo, né? Então, essa é a primeira coisa. Tinha um processo de avaliação, embora a gente não saiba como era esse processo. E também os reveladores falam aqui, ó, Jesus não rejeitou nenhum daqueles que foram conversar com ele. Mas durante a conversa de Jesus com esses discípulos, a maioria deles, né, ou se não todos, os que foram conversar com ele, acabaram desistindo, né? Talvez diante da responsabilidade, diante dos argumentos de Jesus daquilo que eles tinham que fazer, né? E do que era necessário para que cada um estivesse ali. Então chama a atenção o fato de que Jesus fez com que muitos desses candidatos a discípulos simplesmente desistissem depois de ter uma conversa com ele, sem que ele tivesse rejeitado a nenhum deles, né? Eu não sei que tipo de argumento Jesus usaria, mas é curioso a gente saber que daqui, se não me falha a memória, está no parágrafo aqui, ó. Então, constituído o comitê era André, Abner e os chefes dos grupos evangelistas. Em todos os casos nos quais esse comitê de 3 não foi unânime nas suas decisões, eles apresentaram o candidato a Jesus. Então, quando eles falam unânime aqui, eu tenho a impressão de que quando havia um consenso dos 3 de rejeitar um candidato, nem era encaminhado para Jesus, né? Só aqueles em que não havia uma unanimidade. E conquanto o mestre nunca rejeitasse uma só pessoa que almejasse ordenar-se como um mensageiro do Evangelho, mais de 10 deles, depois de falarem com Jesus, não desejaram mais se tornar mensageiros do Evangelho. Curioso esse tema aí. Eu não sei que critérios esse comitê usava. E também não sei como é que era essa conversa de Jesus, mas eu acho que Jesus mostrava o tamanho do problema e da responsabilidade, e o sujeito acabava desistindo, né? Ou talvez Jesus dissesse, não, como falou para esse aí, né, vai cuidar do teu pai lá, da tua família, que é melhor, né? Não sei. Enfim, algum outro comentário, pessoal? Vamos seguir em frente. Então, uma das questões ali que Jesus, né, que eles exigiam era estar disposto a esquecer tudo,
que eles não podiam ter afeições divididas, se dedicar totalmente, né, ao Evangelho e não se preocupar mais com a família, que nem lá Mas no caso do rapaz. esse requisito era cobrado só dos apóstolos, não era cobrado Não, dos era dos discípulos. discípulos também, porque, ó, outro discípulo no 2:3 ali, veja lá, Ah, eu sei, no mas 2, vamos 3. ver. Antes tem aqui, ó. Ah, eu já estou no 2:3? Ah, mas peraí. Até onde foi lido? Ó, e podes permanecer como tal quando voltardes para a tua casa para ministrar aos seres amados. Não, mas o 2, Mas, 3, o 2:3 não sim, foi mas lido ainda? já foi. Vamos lá. E aí ele É o fala assim, 2:3. mas não deve ser assim com os meus mensageiros do Evangelho. Eu acho que esses mensageiros aqui está limitando só os apóstolos. Ah, Bom, aqui o olha, outro discípulo, eu gostaria de tornar-me um mensageiro ordenado, porém gostaria antes de ir até a minha casa para confortar a minha família por pouco tempo. Então, se fores ordenado, tu deverás estar disposto a esquecer tudo. tudo. Os mensageiros do Evangelho não podem ter afeições divididas. Nenhum homem que, depois de pôr suas mãos à obra, resolver sair, será digno de tornar-se um mensageiro do reino. Realmente, Lilian, aqui ficou confuso o negócio, né? Ele tem uma outra passagem no livro que fala que ele cobrava isso dos apóstolos, mas aqui, pelo visto, está de todos os mensageiros, né? Não sei. De todos os discípulos, né? Todos os discípulos. Se bem que ele dava, assim, ele amparava a família dos apóstolos, era amparado, né? Eles não tinham esse apego de se eles tivessem que escolher entre estar com Jesus e a família, eles escolheriam Jesus ali, já tinha escolhido. Mas Jesus nunca deixava a família desamparada, tanto que ele curou ali a sogra de Pedro, né? Na cura da sogra de Pedro ali, e mesmo tinha semanas que os apóstolos iam até a família, ficavam com a família, e mesmo depois, quando eles foram evangelizar, eles foram com as esposas daqueles que eram casados. E ele Não é cuidava mesmo? financeiramente também das famílias, né? Também, Isso, Ele também. não Verdade. desamparava nenhuma família. é. Então, eu acho que é Abandonou. um desapego mais, assim, um desapego, vamos dizer, espiritual. Não sei como dizer assim, mas antes de tudo, preferi o reino de Deus, né? Antes da família de tudo, não sei. Eu vejo É, como desapego de corpos mesmo, Lilian. Você desapega do corpo, porque às vezes você quer estar perto, você precisa ver, você quer estar perto, Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. não precisa estar perto. Você pode dar assistência para alguém à distância, ainda mais adaptando para os tempos de hoje. Se a gente for É pegar verdade. Manda um aqui, Pix, né? Manda um Pix. mas Manda um Pix. Não, manda um Pix, faz uma chamada de FaceTime, né, Sueli? Tá fácil, né? Tá muito fácil. Mas eu acho assim, a prioridade sempre tinha que ser o reino de Deus, sempre tinha que ser Jesus, né? É, Mesmo que Jesus nunca fosse falar, escolhe a sua família ou eu, mas a prioridade no coração desses apóstolos e desses discípulos tinha que ser sempre sim, Jesus e o reino de sim, Deus. verdade. é verdade. Muito Eu bem. vejo Algum assim, outro? cada caso atualmente, como que é, né? Porque os padres, eles deixam tudo, né? Até o casamento, eles não se casam para se dedicar totalmente à vida da evangelização, do evangelho. Mas, por exemplo, eu tenho mais.
se um membro da família não tem uma mãe, o padre Fábio parece que ele teve um tempo que ele tirou para cuidar da mãe dele, se não me engano, padre Fábio de Mello, que a mãe dele estava doente. Então, quando tem casos assim, eles são dispensados, é colocado outro padre no lugar e eles vão cuidar do familiar. Quando não tem outra pessoa para cuidar, né? Que a pessoa está sozinha, tá? Então, tem essa questão também, assim, depois é tudo visto, né? Ok, beleza. Vamos lá, então. Prosseguimos aqui. Quem é que estava lendo mesmo? Nós estamos aqui no 4 agora, né? Evangelho. Eu continuo? Sim, estamos no 2,4 agora, 16324. Tá. Deixa eu só aumentar um tiquinho aqui. Então André trouxe a Jesus um certo homem, jovem e rico, que era um devoto e desejava receber a ordenação. Esse homem, Matadormos, era um membro do Sinédrio de Jerusalém. Tinha ouvido Jesus ensinar e havia sido instruído posteriormente no Evangelho do Reino por Pedro e outros apóstolos. Jesus conversou com Matadormos, é isso, Matadormos, a respeito dos quesitos da ordenação e pediu-lhe que tomasse a sua decisão depois de pensar mais profundamente sobre a questão. Bem cedo na manhã seguinte, quando Jesus saía para uma caminhada, esse jovem aproximou-se dele e disse: Mestre, eu gostaria de saber de ti sobre as certezas da vida eterna. Uma vez que eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha juventude, gostaria de saber o que mais devo fazer para ganhar a vida eterna? Em resposta a essa pergunta, Jesus disse: Se tu cumprires os mandamentos de não cometer adultério, de não matar, de não roubar, de não dar falso testemunho, de não trapacear e de honrar aos teus pais, tu terás feito muito bem, mas a salvação é uma recompensa da fé e não meramente das tuas obras. Tu crês nesse evangelho do reino? E Matadormos respondeu: Sim, mestre, eu creio em tudo. Eu me perdi. Deixa eu ver. Eu me perdi. Aqui. Sim, Em mestre. tudo, Eu creio em tudo. O que tu e os teus apóstolos me ensinaram. E Jesus disse: Então, tu és de fato meu discípulo e um filho do reino. E então, o jovem disse: Mas, mestre, não me contento em ser teu discípulo. Gostaria de ser um dos teus novos mensageiros. Ao ouvir isso, Jesus olhou para ele e, com grande amor, disse: Eu terei a ti como um dos meus mensageiros, se estiveres disposto a pagar o preço, se satisfizerdes o único quesito que te falta. Matadormos respondeu: Mestre, farei qualquer coisa para que me seja permitido seguir-te. Jesus, beijando na fronte o jovem ajoelhado, disse: Se quiseres ser um mensageiro meu, vai e vende tudo que tens. E quando tiveres doado o produto aos pobres ou aos teus irmãos, vem e segue-me. E tu terás um tesouro no reino do céu. Obrigado, Quando... Angélica.
Vamos fazer uma Não pausa acabou, aqui. amor. Ele ainda vai continuar essa história do Matadormos. Eu não Tá sei o bom. que E a aconteceu aqui. conclusão, é a conclusão. Sim, então Eu não vamos sei lá. o que aconteceu que saiu da... Agora tá. Quando Matadormos ouviu isso, o seu semblante esmoreceu. Ele levantou-se e partiu pesaroso, pois possuía muitos bens. Esse jovem fariseu rico fora criado na crença de que a riqueza era um sinal do favorecimento de Deus. Jesus sabia que ele não estava liberto do amor de si próprio e das riquezas. O mestre queria libertá-lo do amor das riquezas, não necessariamente da riqueza em si. Embora os discípulos de Jesus não precisassem desfazer-se de todos os bens terrenos, os apóstolos, os 70, desfaziam-se deles. Matadormos desejava ser um dos 70 novos mensageiros. E por esse motivo, Jesus lhe pediu que se desfizesse de todas as suas posses temporais. Quase todo ser humano tem uma coisa a qual se apega, como a um mal necessário e querido, e à qual deverá renunciar, como parte do preço da admissão ao reino do céu. Se Matadormos se houvesse desfeito da sua riqueza, ela provavelmente teria sido colocada de volta nas suas mãos, para que ele a administrasse como tesouro dos 70. Pois, mais tarde, depois do estabelecimento da Igreja de Jerusalém, ele obedeceu à determinação do Mestre, embora então haja sido tarde demais para que ele tivesse podido desfrutar da companhia dos 70 como membro. E ele tornou-se o tesoureiro da Igreja de Jerusalém, da qual Tiago, o irmão do Senhor na carne, era o dirigente. Sempre foi assim. Opa, ai, saiu da tela. Só um minuto. Sempre foi assim. Dá para subir a tela, porque não subiu um pouquinho? Aí. Sempre foi assim. E para sempre será. Os homens devem tomar as suas próprias decisões. E existe uma certa amplitude nas possibilidades da liberdade de escolha, dentro da qual os mortais podem atuar. As forças do mundo espiritual jamais coagirão o homem. Elas permitem que ele siga o caminho da sua própria escolha. Jesus previu que, com as suas riquezas, Matadormos não teria possibilidade de ser ordenado como companheiro dos homens que a tudo haviam abandonado pelo Evangelho. Ao mesmo tempo, sentiu que, sem as suas riquezas, ele tornar-se-iria o dirigente máximo de todos eles. Mas, como os próprios irmãos de Jesus, Matadormos nunca chegou a ser grande no reino, porque privou a si próprio daquele convívio íntimo e pessoal com o Mestre. Convívio este que poderia ter feito parte da experiência dele, tivesse ele estado disposto a fazer, no momento certo, aquilo que lhe tinha sido pedido por Jesus, e que vários anos depois ele realizou de fato. As riquezas não têm nenhuma relação direta com a entrada no reino do céu, mas o amor pela riqueza tem. As lealdades espirituais ao reino são incompatíveis com a profunda servidão à cobiça materialista. O homem não pode dividir com uma devoção material
a sua lealdade suprema a um ideal espiritual. Jesus nunca ensinou que é errado ter riquezas. Apesar aos 12 e aos 70, ele pedia que dedicassem todas as suas posses no mundo à causa comum. Olha, isso é importante. É o que o Henrique faz, né? Vou ler de novo. Apenas aos 12 e aos 70, ele pedia que dedicassem todas as suas posses no mundo à causa comum. E, ainda assim, cuidou para que fosse efetuada uma liquidação vantajosa das propriedades deles, como no caso do apóstolo Mateus. Jesus, por suas vezes, aconselhou aos seus discípulos abastados aquilo que havia ensinado ao homem rico de Roma. O mestre considerava o sábio investimento dos ganhos excelentes como sendo uma forma legítima de seguro para uma adversidade futura inevitável. Quando a tesouraria apostólica estivera transbordante, Judas colocara os fundos e um depósito a ser utilizado futuramente, quando eles pudessem estar sofrendo de uma diminuição grande na renda. E isso Judas havia feito depois de consultar-se com André. Jesus nunca teve nada a ver pessoalmente com as finanças apostólicas, exceto quanto ao desembolso para as esmolas. No entanto, por muitas vezes ele ordenou o abuso econômico, tal como a exploração injusta dos fracos, dos ignorantes e dos menos afortunados entre os homens, pelos semelhantes mais fortes, mais sagazes e mais inteligentes. Tem que subir a telinha. Jesus declarou que o tratamento desumano impingido aos homens, mulheres e crianças era incompatível com os ideais de irmandade do reino do céu. Obrigado, Nada. Angélica. Muito bem. Comentários? Então era 2,70 mesmo, né? Todos tinham que, inclusive doar tudo, se desapegar de tudo. Olha que interessante, né? É, mas pela hora que eu pensei em parar, foi porque, assim, ficou aqui uma dúvida, né? Eu acho que Jesus trata dessa questão aqui, separando uma coisa é os apóstolos, a outra é os evangelistas, né, que são os 70 aqui, né, é isso? E os mensageiros. Né? Os 70 são os mensageiros. E quem são os evangelistas? Não evangelistas, tem os apóstolos, os discípulos e os mensageiros. Isso. Quem são os discípulos? Na minha opinião, eram os próprios mensageiros, mas não sei. Eram os 70. Os apóstolos eram os 12. Sim. Os discípulos, acredito que sejam os 70. Ah, não só os 70, né? Aqueles que se Será que não propuseram. estava tudo incluído? Ó, Os então o jovem disse: apóstolos. Mas, mestre, não me contento em ser teu discípulo, gostaria de ser um dos teus novos mensageiros. Ele está fazendo duas classes aqui. Uhum. Por isso que eu estou perguntando. Qual é a Dá a diferença impressão que os de... discípulos eram todos aqueles que estavam lá no curso, né? Eram 150 e tal, tal, tal. Todos eram discípulos, mas tinha a classe dos apóstolos e então a dos mensageiros, que eram os 70, não é?
Tem a impressão que é isso, né? Sim, também acho. Pode ser. Muito bem. Mas fica aqui uma reflexão aqui, né? Todos nós podemos ser discípulos, com Sim. certeza. Sem problema. Os mais corajosos talvez queiram ser discípulos ou apóstolos. Diga lá, Hélio. Vou colocar na tela o parágrafo. Eu saí da minha tela, só um pouquinho. O parágrafo 5. Na tela. Pois então, todos esses parágrafos têm ensinamentos bastante preciosos, mas a mim, o ensinamento que mais despertou minha atenção foi relacionado à riqueza. Porque eu ouço muito falar que espiritualidade e riqueza são antagônicos, e que as pessoas deveriam se divorciar das riquezas ou dos bens materiais se quiser ter alguma coisa em termos espirituais. E agora, esse texto que nós lemos, no começo parece corroborar esse entendimento. Ou você tem a riqueza, ou você tem a espiritualidade. São mutuamente exclusivos. Então, eu vou ler e no final eu faço o comentário. Destaque. Se quiseres ser um mensageiro meu, vai e vende tudo o que tens. E quando tiveres doado o produto aos pobres ou aos teus irmãos, destaque para irmãos. Muito provavelmente ele não está se referindo a irmãos sanguíneos ou consanguíneos. Pode estar se referindo à congregação. Vem e segue-me, e tu terás um tesouro no reino do céu. Seguindo para o parágrafo, deixa eu ver aqui, 6. É o sequente. Está relacionado com o 5 na parte que me despertou a atenção. Embora os os discípulos de Jesus não precisassem desfazer-se de todos os bens terrenos, os apóstolos e os 70 desfaziam-se deles. Vamos para o seguinte, o 7. Destaque. Se Matadormos se houvesse desfeito da sua riqueza, ela, riqueza, provavelmente teria sido colocada de volta nas suas mãos para que ele as administrasse como tesoureiro dos 70. Então, aqui eu acho que ele está dando uma pista que aqueles irmãos mais acima, na verdade, se tratava de irmãos na fé. Não vou comentar muito, mas efetivamente não me parece, na sequência dos textos, que riqueza e espiritualidade são mutuamente exclusivas e antagônicas. Encerro aqui. Obrigado. Obrigado, Hélio. Oi, Sussu. É nóis. Ó, só para concluir, mais abaixo está escrito assim: as riquezas não têm nenhuma relação direta com a entrada no reino do céu, mas o amor pela riqueza tem. As lealdades espirituais ao reino são incompatíveis com uma profunda servidão à cobiça materialista. O homem não pode dividir com uma devoção material a sua lealdade suprema a um ideal espiritual. Então, Jesus nunca ensinou que é errado ter riqueza, né? O que ele ensinou é que o errado é você ter o amor pela riqueza. Então, o amor pela riqueza não pode suplantar o amor pelo reino espiritual. Então, você pode ter riqueza, mas ela não pode ser a razão da sua vida. A razão da sua vida é o reino espiritual, é Deus, é o reino do céu, Jesus, etc. Muito E ela bom. e depois adquirir riqueza, eu penso assim, que maravilha, você vai arrumar emprego para tanta gente, né?
E desde que você também, do lucro da sua riqueza, você invista para o reino dos céus. É o que vocês fazem, né, Sueli e Henrique? O Henrique tem aí uma grande empresa, muitos funcionários, mas tão dedicado ao livro de Urântia, então eu acho que é por aí, sabe? Não ser, assim, não digo escravo da riqueza, mas amar a riqueza acima de tudo e não investir nela para ninguém, só para si próprio, né? Então, eu acho que não é pecado ser rico, não, ao contrário, desde que o dinheiro seja bem empregado para o reino e para ajudar tantos funcionários que precisam trabalhar, né? Então, não é pecado, não. Obrigado, Angélica. Oi, Daniela. Nessa parte que Jesus falava para ele doar o dinheiro dele para os irmãos, eu fiquei pensando se não seria para o próprio grupo lá, já que essa riqueza iria voltar para as mãos dele, para ele ser tesoureiro. Eu ia falar exatamente essa parte que a Sueli falou, e assim, só que eu coloco mais uma vez o início do texto, né? Se no início, ensinando lá aos apóstolos a saírem sem roupa, sem mochila, sem nada, eu substitui o nome amar riqueza por apego, né? Apego. Você tá apegado, você fica tão vidrado em riqueza, não é, é se desapegar mesmo. A lição é só essa. Não tem esse negócio de que ser rico, de que buscar uma vida boa é uma coisa anti-espiritual. Não, mas é aquele apego, aquela insanidade, leva a uma certa insanidade, uma certa mesquinharia. Acho que em síntese é isso. Deixar de ser mesquinho, deixar de ser desapegado, porque todo mundo vai partir daqui não vai levar nem o corpo. Imagine uma mala cheia de dinheiro. Muito obrigado, Daniela. É isso mesmo. Vamos lá. Lilian. Não, aqui eu acho que o Hélio que leu, né? Que os 70 eram fora os apóstolos, e eles eram mensageiros instrutores. E entre eles estava o Abner, porque lá na frente fala o Abner, que foi colocado à frente desses pregadores, né? Instrutores do Evangelho. É, é, e 10 apóstolos dos antigos apóstolos desculpe, 10 dos antigos apóstolos de João e 51 dos primeiros evangelistas e 8 outros discípulos que se haviam distribuído no serviço. Então, esse era os 70, era fora os apóstolos, né? Agora já está. Ok. Jesus, de fato, nunca criticou a pessoa por ser rica, não é esse o ponto, né? E a Daniela e os outros falaram aí também. Muito bem, a questão é o apego, né? A questão é servir, ter a riqueza como seu senhor. Esse é o problema, né? A riqueza não pode, ninguém pode atender a dois senhores, tem que escolher um dos dois, né? Então, não são incompatíveis, mas tem que ver que valor que cada um de nós damos a Deus e que valor cada um de nós damos à riqueza pessoal.